Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Está começando mais um Vox Populi Esporte Fé, onde esporte, valores e cidadania jogam no mesmo time. Eu sou Samir Aros, coordenador do portal Esporte Fé, e hoje o programa está bom para cachorro. Você já ouviu falar em Agility, um esporte para cães que mistura atletismo, parceria, estratégia e muita emoção. E tem um detalhe muito importante, eles são ao-atletas. Isso mesmo que você ouviu, ao-atletas de alto rendimento. E para contar tudo sobre esse esporte que une cães e humanos, a gente conversa com Juliana Morgado, médica veterinária e adestradora. Boa noite, Juliana. Boa noite. Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bom. Com a gente aqui no estúdio também está a atleta Eva. Boa noite, Eva. Evinha que vocês estão conseguindo ver, uma Border Collie de 6 anos de idade. Lindíssima, já fiz um carinho nela, já me identifiquei aqui com ela. Aqui, já tô bem. O padre não, vai tomar uma mordida já. Não falou com ela, padre? Não, né? Aqui do meu lado está o padre, nosso assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte, padre Marcos Vinícius. Boa noite, padre. Boa noite, Juliana. Boa noite. E acho que vai ser muito interessante esse programa, né, em relação a esse tema. E por mais que seja um esporte, mas com certeza vamos tirar aí muitas dúvidas em relação a essa maneira de adestrar, né, o cão para a prática do esporte, talvez até para algumas outras situações também até interessante para a condução de pessoas, né, até mesmo pela própria rua, né? Sim. Pois é, eu tenho muitas dúvidas também, Juliana. A gente conversou em off aqui várias coisas, mas tem várias perguntas para te fazer. E hoje, aproveitando que vocês estão em maioria, né? A Eva tá de preto e branco, é botafoguense. O senhor também é botafoguense sadio. Vamos para a rodada do esporte, padre. Eu sei que você tem muita coisa boa para falar. Não, eu não tenho muita coisa boa para falar. Não. Eu gostaria de começar a falar do Vasco, sabe? Assim, no ano passado ficamos até bem preocupados, né, pela situação do Vasco, né? E verificamos que agora, antes da final, dessa semifinal do Campeonato Carioca, ele já estava sem o técnico, tem um técnico interino. E, quer dizer, ele perde o Campeonato Carioca e ele agora entra na situação do Campeonato Brasileiro como lanterna com apenas um único ponto, né? O que eu fico, assim, uma preocupação dessa história constante, né? O Botafogo, o Flamengo, o Fluminense sempre estão aí numa variação, principalmente no brasileiro, né? Mas o Vasco sempre nessa situação e que às vezes já se torna até motivo para vários memes, né? Pois é. Teve até um meme muito engraçado que eu fiquei rindo, que é o Renato Gaúcho numa praia, né? Lá no futevôlei dele, e aí toca o telefone, ele corre para pegar o telefone e ele olha assim, é o Vasco ligando a cobrar. Quem tá me ligando a cobrar? Quem tá me ligando a cobrar, né? Então, a situação do Vasco é bem... Uma coisa interessante, eu vi o jogo ontem, mandaram o Pirata embora, né? E eu vi que choveu bola na área. O Vasco atacou pra caramba. Sim. Ele ataca muito pelos cantos. Sim. Precisava agora de atacante, né? Pois é, mas não conseguiu o resultado, né? Então, fica numa situação assim, bem complicada, porque às vezes até a própria torcida, né? Ela começa a questionar, enfim. Mas ontem o Fluminense garantiu na final. Hoje terá o jogo entre Flamengo e Madureira, né? Quer dizer, mais precisamente Madureira e Flamengo, né? Será no Maracanã. Lembrando que o primeiro jogo o Flamengo ganhou de 3-0, né? Então, dizem que a maior probabilidade é da final ser um Fla-Flu, né? Aí eu não sei se Samir concorda com isso, né? Padre, eu gosto de Fla-Flu. Eu vou no Maracanã, eu acho. Mas não podemos subestimar o Madureira, clássico. Viu? Hoje em dia a gente não pode falar muito. E destaque também para o papel que as torcidas estão fazendo, indo cobrar os jogadores pela falta de performance. Eu particularmente acho isso completamente errado. O cara invadir um lugar para procurar, mesmo sendo flamenguista, com todo o respeito à torcida do Flamengo, mas... Não, tá tendo até uma crítica em relação a isso, sabe? Em relação a alguns ex-atletas, né? Porque eles falaram assim, mas ninguém reclama, por exemplo, no mundo político, quando alguém não exerce bem o seu papel, né? E talvez o atleta, ele disputa contra um outro atleta, né? E talvez assim, ele não perde porque ele quer, né?
de alguma forma. Então, sempre no esporte vai ter aquele que vai vencer, o que vai ser derrotado, ou a não ser que seja um jogo de empate, né? Ô Juliana, você já me falou que não torce por time nenhum, né? Mas você é muito amada e ama os animais, já percebi pela conversa que a gente teve em off. E a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala em futebol, esportes, fogos, né? Fogos de artifício. Sim. Isso é muito ruim para os animais, né, Juliana? Tem cães assim que realmente eles ficam muito desesperados com fogos de artifício. Se o cachorro não for acostumado desde filhotinho, não fizer todo um processo ali de habituação e de sensibilização que chama, com barulhos, dificilmente o cachorro ele vai conseguir lidar de uma forma tranquila com fogos de artifício. É possível, sim, você pegar e ensinar um cachorro desde de pequeno, ou também um cão que já possui um certo medo, ou tem animais, na verdade, que eles entram em pânico. Quando o cachorro ele entra em pânico com fogos de artifício, realmente assim, é preciso de ter ali um acompanhamento com um adestrador, ou com um veterinário comportamentalista para você conseguir melhorar esse comportamento. Mas é um comportamento que é passível de melhora, você habituar realmente o animal aos barulhos para você poder tornar esses momentos menos estressantes para eles. Porque imagina, por exemplo, na época de Réveillon, né? Sim, muitos cães na época de Réveillon, infelizmente, fogem de casa. Eles realmente entram num desespero muito grande. O melhor a fazer, né, nesse tipo de situação é você fazer, além desse treino de sensibilização com barulhos e de habituação, é você também proporcionar um local adequado para você poder condicionar esse animal durante esses eventos. Por isso que, não sei se vocês acompanham o mundo do adestramento, mas existe uma ferramenta de adestramento chamada caixa de transporte, que ela é essencial para esse processo de habituação, porque a caixa ela funciona para o animal como se fosse uma toca de segurança. Um refúgio. Um refúgio. Então, assim, é muito comum, depois de você fazer toda uma habituação correta com essa ferramenta, que o cachorro, num momento desse... que o cão, assim, num momento desse de medo, de pânico, ele busque a toca dele, a caixa, como realmente um refúgio para poder se sentir melhor diante de uma situação dessa. Entende? Então fica a dica aí da doutora Juliana. Galera, maneiros nos fogos. Eu sei que vocês veem a derrota constante do Botafogo, mas vamos maneirar nos fogos. Padre, mais alguma notícia? Mas na derrota do Botafogo ninguém solta fogos, né? Já que você falou do Botafogo, fala que o Botafogo está disputando aí essa Taça Rio, né? Que o vencedor da Taça Rio, ele dá o direito a disputar a Copa do Brasil ano que vem. Ele vai disputar essa final da Taça Rio com o Bangu, né? E o jogo vai ser agora no dia 7 de março, às 18 horas, vai ser no estádio Newton Santos, né? Maravilha! E já entrando aí no mundo extraordinário dos atletas, Juliana, explica aí pra gente o que é exatamente o agility, como é que funciona esse esporte para os nossos pets, para os cães. Então, o agility, de uma forma simples de entender, ele é uma corrida de obstáculos, onde ele é praticado em dupla, em que é o humano e o cachorro. O humano ele é o condutor do cão e ele vai indicar o animal a transpor esses obstáculos através de comandos gestuais ou verbais. Então, assim, durante as competições, o humano não pode ter comida, não pode ter brinquedo, não pode ter coleira, não pode ter guia. Ele simplesmente vai conduzir o animal a transpor aquela série de obstáculos apenas com a sua conexão pré-estabelecida com eles. Você estabelece uma conexão com ele, Sim. né? Agora, você me falou assim, gestos textuais... Gestuais e também verbais. Sim. É uma mistura dos dois ou você identifica, esse cachorro entende mais o que eu falo do que eu me movimento? Ou não? Varia também de cachorro para cachorro, mas normalmente os cães eles entendem o gestual melhor do que o verbal. Mas o verbal ele é muito útil durante o processo de condução, porque às vezes você não consegue estar no local que precisa estar para você
para você poder indicar para o cachorro o que ele precisa fazer. Certo. Então, assim, se você tem um cachorro que ele depende apenas de comandos gestuais, você precisa ter um preparo físico também muito bom para você conseguir acompanhar o animal. O cachorro é muito mais rápido que a Exatamente, gente, o cachorro né? chega muito mais rápido que a gente. Sim. Então, assim, o comando verbal, ele entra muito nesse quesito, como uma forma realmente de você conseguir dar uma instrução para o cachorro antes dele, de fato... Então o cachorro fica solto. Ele não solto. fica na coleira, o condutor não vai ali com a coleira junto com ele. Não. Só não. vai talvez ali ao lado, próximo, né? Exatamente. Às vezes à frente, às vezes atrás. Então depende. Varia do percurso, na verdade. E no local da competição, no caso, é cão a cão, né? Ou não vem assim vários, não, né? Não, é cão a cão. Os cães, eles ficam ali, obviamente, próximos, porque existe uma coisa que a gente chama aí como uma pré-pista, que aí os condutores ficam já esperando ali a pessoa que está na pista terminar para poder já entrar o próximo pessoa que vai executar ali o percurso. Mas é um cachorro por vez. E qualquer cachorro, ou melhor, quais são as raças de cachorro que podem participar ou são melhores, mais aptas? Existe uma seleção assim? Então, existe. Todos os cães, na verdade, eles podem praticar o agility. Qualquer cachorro pode participar, mas, obviamente, existem raças que são mais adequadas, digamos assim, para a prática do esporte. Porque, na verdade, foram cães que foram selecionados para poder praticar o esporte. Então, eles têm uma determinada estrutura, têm um determinado tipo de temperamento, tem uma série de fatores que facilitam a prática do esporte. Entende? Entendi. Mas qualquer cachorro pode participar. Agora, eu perguntava nos bastidores, né, padre, sobre essa conexão com o cachorro, que às vezes você sente que o cachorro não está... hoje não tô a fim de treinar. É igual vou pra academia hoje. Hoje não vou estar a fim de ir pra academia. E no momento de prova, no dia da prova, acho que deve ser adrenalina muito grande e tem que ter uma conexão. Se o cachorro também tem preguiça, é isso? Não. A minha dúvida é como é que você consegue, talvez, inverter esse jogo naquele momento. Eu vi que ele não tá muito bem hoje. Como é que eu faço alguma técnica para eu poder fazer ele participar daquela prova, dar 100%, né? Então, quando você percebe que o cachorro ele não está muito bem, ali, digamos, no dia da prova, ele está meio distraído ou está um pouco desconectado com você, o ideal é você conseguir identificar, na verdade, o que é que está acontecendo, por que aquele cachorro, às vezes, não está dando o 100% de si, entendeu? E trabalhar em cima disso. Então, se o cachorro está mais desfocado, aí você utiliza ali na pré-pista, porque obviamente na pista, como eu falei, não pode, mas você utiliza ali na pré-pista brinquedos para poder motivar o cachorro a estar ali mais conectado com você, petiscos, movimentação, então movimentos que o cachorro gosta também de executar. Então, ali, quando você vai fazer um aquecimento com o cachorro para ele poder entrar na pista, você pode utilizar mais da sua movimentação, da sua energia também, para você poder, digamos, dar mais energia para o cachorro. Entende? Vocês realmente se conectarem como uma dupla. E existe, igual a Fórmula 1, reconhecimento do percurso antes? Existe. Inclusive, esse daí é um dos pontos difíceis do agility, porque as competições, o percurso, ele tem de 18 a 22 obstáculos, e aí cada condutor tem cerca de 7 minutos, tem no máximo 7 minutos para você poder decorar essa ordem dos obstáculos. E você fica sabendo no dia? No dia, na hora. Caramba. Então, assim, eles chamam você para poder reconhecer a sua categoria, então o seu grau, e aí você reconhece e decora. Você tem 7 minutos para poder decorar e desenvolver a melhor estratégia para você performar ali com o seu cachorro. Que bacana. Padre? Não, isso também é dividido por modalidade, né? Sim, na verdade, sim. O agility ele é dividido em graus. Tem o iniciante, grau 1, grau 2 e grau 3. E aí, em cada grau, os graus eles são meio subdivididos por categorias. Então, existem 4 categorias que variam de acordo com o tamanho do cachorro, que é small, medium, intermediate e large, que seria pequeno, médio, intermediário e grande. Então, cada cachorro vai entrar numa determinada categoria ali dentro do seu grau.
Aí vai competir entre si. Como você mesmo tinha perguntado antes, um Spitz alemão não compete junto com um Border Collie. Eles são de categorias diferentes. Eles podem pertencer ao mesmo grau, porém, são categorias diferentes. Então, o agility ele é dividido dessa forma. E aí, o que acontece? Você, quero participar de uma competição. Aí você vai ingressar ou no iniciante ou no grau 1. Inicialmente. E aí, para você poder participar do grau 1, o cachorro precisa ter, no mínimo, 18 meses e saber todos os obstáculos. E aí, para poder participar do iniciante, o cachorro precisa ter, no mínimo, 12 meses e saber os obstáculos que são definidos no iniciante. O iniciante ele tem menos obstáculos do que o grau 1. Então, o grau 1 realmente ele já entra com todos os obstáculos do agility. E aí, para você poder evoluir do grau 1 para o grau 2, você precisa ter o que a gente chama você precisa obter excelentes zerados. Aí, o que seria excelentes zerados? Você conseguir executar a pista ali sem erros nenhum. Sem erro nenhum. Então, tá dentro do tempo pré-determinado e executar a pista sem erros, para você poder conseguir evoluir. Bacana. Entendeu? Galera, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades sobre o Agility com a nossa querida Eva e a nossa doutora Juliana. Voltamos já. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Esporte, entrevistando hoje a doutora veterinária Juliana, adestradora de cães, e ao atleta Eva, junto aqui com o padre Marcos. Padre, algumas palavras da igreja sobre os animais, sobre a vida, o convívio da gente com animais. O que a igreja fala? É importante. Sobre isso? A gente muito falando de São Francisco, né? Normalmente as pessoas voltam mais à experiência franciscana, mas é claro que é uma experiência com a igreja, né? Até mesmo antes de São Francisco, a igreja já tinha e continua a ter essa maneira de dar importância, de você também saber cuidar dos animais, né? Então, por isso que é importante cada um que tenha o seu, buscar cuidar bem, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, o padre Marco não gosta de animal, né? Até particularmente, né? Mas não é isso, primeiro que eu não tenho tempo, né? Mas eu admiro muitos que têm animais e que cuidam bem dos animais, né? E até mesmo agregam de tal forma que já chamam de filho, filha, né? Eu acho isso interessante, no sentido do bem-estar e de cuidar bem do animal, né? Também você não vai ter um animal lá e, como popularmente diz, né? Vai ter uma vida de cão, né? Mas você realmente ter o carinho, ter o cuidado, por ser também criatura divina, né? E é claro que com a intenção franciscana, hoje se cresce muito a experiência, principalmente ali no dia 4 de outubro, né? A bênção dos animais, né? E assim as pessoas levam nas igrejas para que os padres possam abençoar e etc, né? Às vezes uma pessoa ou outra na minha paróquia, por exemplo, leva, a gente abençoa, mas tem muitos padres que já tem até uma tradição, né? Principalmente o padre Jorjão, né? Jorjão, ele que tem a sua raiz vocacional franciscana, que ele foi ali da igreja, ele foi capuchinho. Foi capuchinho. Então ele faz a benção ali na praça de Ipanema, né? Na Praça Senhora da Paz, né? Vai tudo, padre. Tartaruga, pois é, cobra. Então quando eu era padre novo, eu fui tentar fazer essa experiência lá na paróquia de Coelho Neto, né? São Jerônimo. A minha experiência não foi muito boa, porque quando chegou no pátio da igreja, cachorro, gato que correu, teve gente que perdeu o animal, porque chegou lá uma família que tinha uns cachorros grandes, não lembro qual é a raça daqueles cães, né? E eles chegaram já latindo e pronto. Aí os outros animais tudo correram. Teve gente que até hoje não encontrou mais seu animal pela correria, né? Então eu não tive uma boa experiência, mas tem colegas que têm essa experiência que é até interessante, da bênção dos animais, né? Saber dessa experiência da proteção e principalmente da experiência do cuidado, né? Então, cuidar bem de cada animal que você tem, né? Seja um pássaro, né? Seja um cão, seja um gato, né? Tem pessoas que têm outros mais, né? Mas se você procura ter, então procure cuidar bem, né? E é tão triste quando às vezes passamos na rua e vemos por aí o pessoal maltratando, né? E desde criança eu sempre tive aquela preocupação, por exemplo, aqueles que às vezes transportam nas carroças, né? Coitado do animal, né? Às vezes não é um chicote ali aprimorado para que ele possa levar para que ele ganhe velocidade, carreira e etc, né? Mas é importante sim. E a igreja sempre preza
a experiência de você cuidar bem do animal como uma forma também de ser uma criatura divina, né? Isso aí, palavras do Padre Marcos. Juliana, uma pergunta aqui que a gente conversava também nos bastidores. Pessoas confundem muito o agility com não como um esporte, mas como uma recreação, né? Sim. Explica um pouquinho pra gente isso. Então, o agility, ele é um esporte, porque ele tem uma forma correta de você ensinar o cachorro a performar aqueles obstáculos. Ele tem competições que são regulamentadas. Existe todo um preparo para ser feito com o animal, para ele conseguir, de fato, performar durante o percurso. Então, assim, ele é um esporte porque ele realmente não é uma brincadeira, entende? Às vezes as pessoas acham que é simplesmente pegar e levar o cachorro para poder saltar os obstáculos e entrar dentro do túnel de qualquer jeito. E às vezes o animal está com medo porque ele não foi devidamente ensinado e a pessoa acha que o cachorro tem que fazer aquilo ali de qualquer forma. Não é assim. Tem todo um trabalho gradual para ser feito, uma técnica correta para você poder ensinar cada obstáculo. Existe também uma diferença muito grande, às vezes, também entre o cachorro apenas entender, performar, em relação a ele, de fato, entender o que é que tem que ser feito. Então, assim, quando você pensa num esporte, principalmente se você pensa num treinamento assim, de mais alto nível, existe uma série de técnicas para você poder conseguir fazer com que o cachorro, de fato, evolua naquilo dali. Então, assim, e fora que se for feito, o agility for levado numa brincadeira, como às vezes as pessoas acham, existe uma grande chance da pessoa acabar lesionando o animal, entende? Porque a pessoa pegar e simplesmente colocar o animal para poder saltar, sendo que ele não tem um preparo para poder executar aquilo dali. Então, assim, tem todo um trabalho gradual para ser feito para o animal poder conseguir, de fato, executar aquilo dali, sabe? Juliana, então, como é que começa o treino para isso tudo? Então, o treino, ele na verdade ele já começa desde, se você pensar numa competição, de fato, ele começa desde às vezes do momento que você vai escolher o filhote. Então, assim, se você realmente fala assim, eu quero ter um cachorro para poder fazer agility. Então, você já vai buscar ali um cachorro que seja já selecionado geneticamente para poder performar. Mas uma raça específica não tem? Assim? Vai depender da categoria, né? Então, depende, na verdade, do seu gosto pessoal. Então, assim, se você quer, por exemplo, treinar na categoria, quer competir na categoria mini, porque também existe uma diferença entre, às vezes, você conduzir um cachorro mini, você conduzir um cachorro mid, intermediário e um standard. Então, assim, pode, às vezes, parecer que é a mesma coisa, mas é diferente. O tipo, às vezes, de condução, às vezes, também as limitações ali dentro do percurso, às vezes a melhor forma do cachorro poder performar aquilo dali. Então, assim, o preparo para o esporte, ele começa, às vezes, desde o momento que você vai ali adquirir o animal. Então, você já vai pensar em fazer o animal ter uma boa socialização, você já vai entrar com um processo ali, de sensibilização e de contracondicionamento, com diversos estímulos que, às vezes, se você não fizer, o animal ele vai começar a apresentar medo. Então, assim, um cachorro voltado para esporte, ele precisa ser principalmente um animal que confia muito na pessoa e um animal que não pode sentir medo de qualquer coisa. Então, assim, o agility, principalmente, ele é um esporte que trabalha muito nisso. Ele trabalha muito nessa questão da confiança do animal. Tanto do animal ter autoconfiança nele mesmo, quanto ele também confiar muito na pessoa que tá ali conduzindo ele. Então, assim, o treinamento, ele funciona como se fosse um quebra-cabeça. Então, para você poder formar aquela figura que a gente vê numa competição, do cachorro performando cada obstáculo perfeitamente, ele começa com pequenas peças, até você juntar aquilo dali. Então, a gente vai trabalhando o cachorro de forma separada, entendeu? Cada pequeno exercício até você conseguir juntar tudo.
entendeu? E o cachorro realmente entender o que é para ser feito. Então, você consegue pegar e trabalhar diversas assim, variações. Porque às vezes as pessoas acham que o agility é, por exemplo, eu quero ensinar o cachorro a fazer um salto. Então, existem várias formas onde você, por exemplo, pode se posicionar para o cachorro poder executar o obstáculo. Então, assim, e também, o que acontece? O agility em especial, ele é um esporte tão, às vezes, complexo, e essa complexidade dele é o que torna ele divertido, porque, por exemplo, em um único salto, eu tenho 6 comandos diferentes. Caramba! Então, assim, um único obstáculo, você já tem 6 comandos diferentes que você pode indicar para o animal. Em média, são quantos obstáculos, assim? Então, no percurso são de 18 a 22. Mas... 22. Você tendo 6 comandos... para um... Pra às vezes, mais de 100 comandos. Então, né? mas é que tá, exatamente. Tipo, e isso também varia de treinador para treinador. Porque, por exemplo, o salto. Eu trabalho com 6 comandos diferentes. E aí, existem outros obstáculos. Por exemplo, o túnel. Existem treinadores que trabalham com 4, 5 comandos diferentes também para o túnel. E existem treinadores que trabalham só com 1. Então, varia muito. E aí, o que acontece? O porquê de trabalhar tantos comandos diferentes? Porque cada comando significa para o cachorro uma coisa que ele precisa fazer. Então, quando você tem esses comandos já pré-estabelecidos, o cachorro sabe exatamente o que é que ele precisa ser feito. E aí, isso daí você vai utilizar de forma estratégica durante o percurso. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu falei do comando de salto. Mas você fala de forma estratégica, para que outros não vejam que tipo de comando qual é a... Não exatamente. Na verdade, a forma estratégica, porque o que acontece? O agility ele tem uma ordem correta para ser seguida. O percurso ele tem uma ordem certa, no qual você precisa ali conduzir o cachorro para poder performar aqueles obstáculos. E aí, essa ordem, ela varia, obviamente, de percurso para percurso e de movimentações também. Então, por exemplo, comando de salto. Eu trabalhei com 6 comandos diferentes. Tem o vai, que é para o cachorro saltar reto. Tic-tic, o cachorro sabe que ele precisa saltar curto. Out, o cachorro sabe que ele precisa ir por fora do salto e pular por dentro do salto. O cachorro tá se movimentando não, né? Não. Eu sabia, foi olhar. Então, assim, são vários comandos diferentes para você poder utilizar ali no percurso, porque o que acontece? Às vezes, se eu estou num determinado posicionamento na pista e aí eu falo para ela, out, ela já sabe que ela precisa passar por fora do salto e saltar. Se eu falar o tic-tic, ela já sabe que ela precisa saltar curto para poder depois ir para um próximo obstáculo que está mais perto. Entendeu? Então, você consegue ir guiando o cachorro, entendeu? Como se fosse um GPS com esses comandos. Agora, esses comandos são próprios seus? Ou, por exemplo, de repente você dá um comando para Eva e de repente um outro cachorro já está assim... O que está acontecendo? Tá falando comigo? Então, os comandos normalmente às vezes eles são próprios de cada treinador, mas eles meio que também são, de certa forma, universais, porque a gente acaba utilizando os mesmos comandos. E sim, é comum, às vezes, você tá ali, por exemplo, na pré-pista e tem uma pessoa dentro da pista falando túnel, túnel, e o seu cachorro tá lá. Meu Deus, aonde? Certo, E vem, Juliana, o agility, ele acaba mudando o comportamento do cachorro também, não só nas provas é uma coisa, mas você vê a diferença dele dentro da tua casa também? Existe essa... 100%. Não, o agility, assim, eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores benefícios do esporte, porque você carrega com você essa conexão que você estabelece com o animal dentro do percurso. E todo aquele aprendizado, ele não se restringe apenas àquele momento que você está ali dentro do percurso, entende? Ele realmente é transferido para diversas outras situações da vida. Então, todo aquele aprendizado que você trabalha ali, da conexão com o animal, dele estar prestando mais atenção em você, dele estar trabalhando autocontrole, dele estar trabalhando te ouvir também numa situação onde ele está num estado mental mais
hiperexcitado, porque os cachorros eles ficam mais agitados realmente quando eles estão correndo. Sim. Porque imagina, eles estão ali dando 100% de si e você também está correndo junto com o cachorro e falando. Então, assim, tanto você quanto o cachorro, eles estão em um estado mental de mais hiperexcitação, digamos assim. Então, o cachorro ele aprende a te ouvir quando ele está nessa situação. E você também consegue utilizar desses comandos que você aprende no Agility, toda essa movimentação, toda essa conexão que você estabelece com o animal para fora da pista, entende? Então, assim, eu particularmente eu utilizo muito no meu trabalho de reabilitação comportamental os fundamentos do esporte, né, que seria ali a base do esporte. Sim. No processo de reabilitação, trazendo esse ensinamento que você aprende ali dentro do percurso para qualquer ambiente. Então, é você realmente aprender a como você vai utilizar ali aquela base, daquela movimentação toda para você poder se manter conectado com o animal em qualquer ambiente, independente de onde você esteja. Então, você pode aplicar, por exemplo, numa praça, você pode aplicar quando estiver no quintal de casa, e isso daí tudo para você poder conseguir trabalhar o foco do cachorro em você, sabe? Então, assim, é um esporte realmente muito, muito rico nessa questão. Acaba fortalecendo muitos laços, né, do cachorro com o tutor, né? Ô, Juliana, queria te perguntar se seria possível a Eva você dar alguns comandos para ela. Não sei como é que tá a câmera aí, tá pegando? Tá legal? Show de bola? Eva, isso aí. Você tá dormindo? Pô, eu quero ficar em pé, que eu quero ver. Posso ver? Você tá dormindo? Não posso ficar em pé, não. Você tá pronta? A diretoria me cortou, cara. Isso aqui também é um ponto importante. Você primeiro precisa ligar o cachorro e ele entender que ele vai começar a fazer uma atividade com você agora. Tipo, ela tava dormindo e agora eu vou me conectar com ela. Tiraram ela do descanso. Você tá pronta, linda? Vamos. Morte. Vai. Morte. Morte. Oh, muito bem, muito bem. Solta. Gira. Deixa eu tirar aqui de você. Peraí. Tá pronta? Tá pronta? Morte. Solta. Gira. Deita. Senta. Muito bem. Aí, muito bom. Muito bom, Evinha. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Solta. Tá pronta? Vai pra trás. Vai pra trás. Touch. Muito bem. Que bacana, cara. Deita. Senta. Muito bem. Aí, muito bom. Obrigado. Muito bom. Viu, padre? Pouca coisa, mas deu pra entender. A ficar da posição Ela entende aqui. como uma brincadeira, Juliana? Sim. Ela entende como uma brincadeira. Não, pro né? cachorro, o treinamento é uma brincadeira 100%. É uma brincadeira extremamente divertida de ser executada junto com o seu dono. Que legal. Ô, Juliana, além do agility, existem outros esportes? Existe. Há uma diferença entre eles? Assim, como é que é isso? Então, existe, na verdade, uma série de esportes caninos. Acho que o agility é um dos mais populares assim, do mundo, mas existem vários outros esportes. No Brasil, os esportes que eu tenho conhecimento que existem competições é o agility, obviamente, canicross também, que é a corrida com o cachorro, IGP, que é um esporte de proteção, Mondial Ring também, que é um esporte de proteção, que aí tem algumas diferenças em relação ao Mondial Ring e ao IGP, e obediência também, existem provas de obediência. No Brasil, esses daí que são os mais populares que eu tenho conhecimento que existem competições, mas fora do Brasil existem vários outros esportes que infelizmente ainda não existem praticantes aqui. Existe flyball, existe dock diving, existe bike jogging, também tem alguns praticantes aqui. Existe bike jogging, mas eu não sei se existe competições aqui.
Então, flyball, bike jogging, Earth Dog também, que é um esporte... Esse esporte já é um esporte mais específico para terriers e dachshund. Freestyle, frisbee. Existe, inclusive, até na internet, se vocês procurarem por Crufts, existe uma das maiores competições do mundo de esportes caninos. É mesmo? É. E A Eva compete em alguma modalidade? Ela já ganhou algum campeonato? Ela compete no Agility. Agora a gente está participando do Grau 1. Ainda não participamos de nenhuma prova no Grau 1, mas a gente já competiu no iniciante e conseguimos primeiro lugar. Legal. Olha, parabéns. E os benefícios, Juliana, do Agility para a saúde física e mental do cachorro? Existem benefícios ao praticar o Agility ou alguma outra modalidade? Existe. Então, para os cães, o Agility ele trabalha muito essa parte da cognição do animal. Então, assim, é um gasto de energia para o animal, um gasto de energia física e mental. Existe também o benefício da conexão com o tutor. O Agility ele trabalha muito a confiança também do animal. Então, assim, é um esporte muito legal para cães assim, que são inseguros, porque ele realmente ajuda o animal a desenvolver uma segurança em si mesmo, entendeu? Através da prática, através da execução dos obstáculos. Condicionamento físico também, melhora da musculatura. Todos esses são benefícios assim, que são bem incríveis. Que bacana. Esporte. Você me contava que você começou ali na Lagoa, né? Sim. E as pessoas que querem praticar, querem entrar nesse mundo, querem levar seus pets, talvez, ou entrar nesse mundo esportivo e aprender mais. Aqui no Rio de Janeiro tem locais assim que as pessoas possam procurar, ou no Brasil de modo geral, assim? Então, no Rio de Janeiro tem alguns praticantes. Não sei onde exatamente estão localizadas hoje em dia as escolas, mas você consegue obter todas as informações no site do Brasil Agility. Opa. Se você procurar na internet Brasil Agility, você vai encontrar todas as escolas do Rio de Janeiro. Brasil Agility. Do Rio de Janeiro e do Brasil. Sim, por exemplo, uma competição aqui no Rio, normalmente acontece aonde? Normalmente acontece em Ilha de Guaratiba. Ilha de Guaratiba? Tem uma pista oficial lá na Ilha de Guaratiba, que fica dentro de um... Perto da minha casa. Eu não sabia, viu? São encantos que Guaratiba escondem, né? Juliana, e quanto tempo leva para um cão ser adestrado? O tempo, assim, de treinamento? Então, para o esporte, ele demora mais ou menos, sim. Depende também da consideração da pessoa, né? Da dedicação, mas, assim, né? Da dedicação e também do que você chama realmente do que o cachorro, de fato, já esteja preparado, por exemplo, para poder entrar numa competição. Mas eu digo pelo menos uns 2 anos. Sim, 2 anos, cachorro assim, para o cachorro poder ter uma segurança de que ele realmente sabe fazer todos os obstáculos, ter um bom condicionamento físico, ter realmente uma boa desenvoltura no esporte, porque são muitos comandos, então precisa de bastante dedicação. Bastante dedicação. No caso, a Eva tá contigo desde pequena? Tá. Ela tá comigo desde os 4 meses. Eu adotei a Eva, na verdade. Legal. Pequenininha. E a partir disso já comecei a treinar ela também. E a idade média para eles participarem de competições varia de quanto a quanto, mais ou menos? 3 a 5, 2 a 4? Então, cara, varia, na verdade... Porque você diz assim, digamos, o tempo útil do cachorro... O tempo que ele tá, assim... Do esporte. Do esporte, né? A idade, mais ou menos, média que eles participam. Varia muito de cachorro para cachorro, né? E aí, isso daí também varia muito de acordo também com a condição física, na verdade, do animal. Mas tem cachorros, às vezes, que precisam se aposentar com 9 anos, com 10 anos. Tem cachorro que vai até uns 12 anos. Então, realmente, é muito individual essa decisão. Vai muito mais, realmente, da disposição do animal.
sabe? E eu vejo muito assim, padre, não sei se posso estar falando alguma besteira, mas quando você entra nesse mundo, é uma dupla, né? Sim. Então, parte física, alimentação, lógico, é diferente, mas é igual, assim. Você acaba tendo que treinar, tendo que preparar teu condicionamento físico para acompanhar o cão. tudo caminha igual junto, Não, né? tudo caminha junto. É você e o cachorro e você. Então, assim, da mesma forma como o cachorro ele precisa se preparar, você precisa se preparar também. Legal. Você precisa ter um bom condicionamento físico para você poder conseguir realmente acompanhar o animal. Porque, às vezes, por mais que a gente consiga melhorar muita coisa na questão da condução, você tá ali junto. Por isso que até que eu estava falando antes sobre a questão dos comandos gestuais e os comandos verbais, né? Porque, às vezes, o verbal, você consegue ajudar o cachorro quando o cachorro está bem longe de você, porque você não teve perna para acompanhar. Mas, quando você trabalha ali o gestual, você realmente precisa estar junto com o animal. Então, você precisa ter um condicionamento físico muito bom para você poder realmente performar. Bacana. Padre, considerações finais? Achei muito interessante, assim, eu desconhecia completamente uma forma desse tipo de como um esporte, né? Às vezes eu verifico muito o adestramento de cão, por exemplo, para cegos, né? E outras situações onde a pessoa tem a sua dificuldade na sua mobilidade, né? Sim. Inclusive eu tive até o contato com uma menina, ela é cega, ela foi fazer um retiro e ela levou o cão dela. Né? Então, claro, ficar no quarto só com... Né? E durante o retiro inteiro, ela com aquele cão. Né? E aí teve uma hora, na hora do almoço, no finalzinho do retiro, aí o pessoal pediu, né? Assim, mas será que fica só? Não, fica. Mas quando ela assim, ela deu um comando lá pro cão ficar livre, nossa, o cão começou a correr no sítio, né? Muito legal. Mas depois ela chamou, deu lá o comando, ele voltou. E agora, para a parte do esporte, de fato, achei muito interessante, né? E eu verifiquei a questão da riqueza, né, cultural do mundo do esporte, né? Bacana. Muito. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Juliana, muito obrigado pela tua participação. Nada. Obrigado, Eva. Olha, vocês tiraram muita onda, hein? Padre, obrigado pela sua presença. Olha, se você gostou, curtiu o nosso programa, curtiu o bate-papo, siga o Vox Populi Esporte no YouTube, no canal Redemptor Play. Rapaz, tô com a dicção boa hoje, hein? Canal Redemptor Play, no YouTube da Rádio Catedral, no portal Esporte Fé, em todas as plataformas de áudio. Nos vemos na próxima. Liana pode estar presente aqui hoje, um grande abraço para ela, teve uma reunião muito importante, mas semana que vem tá de volta, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.